Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o método científico e como ele pode ser aplicado no contexto filogenético. Vocês irão perceber que algumas conclusões que à primeira vista parecem simples podem ser mais complexas do que parecem. Vamos lá? Podemos dizer que o método científico é inato aos seres humanos e até mesmo alguns animais. Um bebê que está em fase de novas descobertas, por exemplo, frequentemente aplica o método científico, na qual ele faz uma observação, no nosso exemplo ele observa algum objeto no chão, formula uma hipótese, isso parece gostoso. Realiza um experimento, ele leva o objeto à boca e analisa os dados. Aqui, o tal objeto parece ter um gosto bastante desagradável. Com isso, ele reporta suas descobertas, como, por exemplo, chorando ou simplesmente fazendo uma careta. E aqui neste exemplo, o bebê ainda convida sua irmãzinha a fim de replicar seu experimento para saber se de fato o gosto ruim não foi apenas uma percepção individual. Passando essa ideia para a nossa vida como pesquisador, geralmente o método científico é caracterizado por uma observação, pela caracterização do problema, levantamento dos dados, formulação de uma hipótese, previsões da hipótese formulada, teste da hipótese e, por fim, reporte dos resultados. Colocando isso em um exemplo hipotético, vamos analisar a seguinte situação. Um ecólogo evolutivo quer testar a hipótese de que a diversidade de determinados grupos de morcego está correlacionada com a transição para a frugivoria, ou seja, o hábito alimentar à base de frutos. Este pesquisador faz duas observações. A primeira, que alguns grupos de morcegos se alimentam de frutas, e a outra, que alguns grupos de morcegos são mais diversos do que outros. Sendo assim, ele define seu problema sobre uma possível correlação entre o modo alimentar e a alta diversidade. Com isso, inicia-se o levantamento dos dados, que neste caso foi o levantamento das informações da dieta e diversidade e a construção de uma matriz com esses dois caracteres utilizando as linhagens analisadas. Antes de iniciar suas análises, o ecólogo levanta sua hipótese. Morcegos frugívoros têm maior diversidade. Com isso, ele estabelece dois cenários possíveis. O primeiro, caso a hipótese seja corroborada, ou seja, se frugivoria estiver de fato relacionada com uma alta diversidade, é esperado que a otimização dos dois caracteres, dieta e diversidade, sejam concordantes ao longo da filogenia. Entretanto, se a hipótese não for verdadeira, essas otimizações se darão de maneira aleatória ao longo da topologia, sem que haja correlação entre os dois caracteres. Para testar sua hipótese, o pesquisador otimiza seus caracteres em uma filogenia vigente do grupo analisado. Com os resultados da otimização, o pesquisador poderá concluir se a filogenia falsifica ou se corrobora sua hipótese de que frugivoria está relacionada com alta diversidade. Otimizando os dois caracteres desta maneira, onde a cor verde representa a dieta à base de frutos e a cor vermelha representa a alta diversidade, observamos que existe sim uma co-ocorrência das transformações desses caracteres nas linhagens C, F e G, o que corrobora a hipótese do pesquisador. Porém, existem outras maneiras igualmente parcimoniosas de otimizar estes caracteres. Nessa otimização, a correlação dos caracteres permanece. Aqui, a frugivoria e a alta diversidade surgem na linhagem C e no clado que compreende F, G e H, ocorrendo uma reversão de ambos os caracteres na linhagem H. Mesmo sendo uma otimização diferente da anterior, este cenário não deixa de ser compatível com a hipótese postulada. Mas, essa otimização também é possível e igualmente parcimoniosa em relação às anteriores. E aqui vemos que a correlação não existe. Aqui, vemos que frugivoria e alta diversidade surgem simultaneamente em C. Porém, a diversidade surge no clado que engloba F, G e H, apresentando uma reversão em H, enquanto que a frugivoria aparece independentemente em F e G. Sendo assim, este cenário refuta a hipótese do pesquisador. Mas ainda não acabou. Finalmente, temos essa última possibilidade, que é igual à anterior na linhagem C, porém é a frugivoria que surge no clado F, G e H, apresentando uma reversão em H, enquanto que a alta diversidade é que aparece independentemente em F e G. Da mesma forma que o cenário anterior, este também refuta a hipótese do nosso amigo. Mas e aí, quais conclusões chegamos com isso tudo? Bem, existem 4 otimizações igualmente parcimoniosas para a presença ou não de frugivoria e alta diversidade. Nessas, pelo menos 2, as hipóteses 1 e 2, são compatíveis com o cenário adaptativo.
mas duas delas, as hipóteses 3 e 4, não são, pois nessas últimas não há correlação entre as transformações destes dois caracteres. Sendo assim, com os dados que o pesquisador tem disponível, não é possível chegar a uma conclusão a respeito da correlação entre frugivoria e alta diversidade. Agora vamos usar um exemplo real extraído do artigo recém-publicado de Fabra e colaborador. Caso tenha interesse, o link para este artigo está na descrição deste vídeo. Neste artigo, os autores estavam interessados em saber se existia uma correlação da diversidade morfológica no formato das mandíbulas dos mamíferos placentários e marsupiais e o período de lactação entre as diferentes linhagens. A primeira observação feita é que, devido ao fato de os marsupiais terem períodos gestacionais muito curtos, seus filhotes nascem em estágios extremamente precoces, o que demanda um período longo de lactação, ao contrário dos placentários, os quais têm uma gestação mais longa, nascendo filhotes em estágios mais desenvolvidos, o que demanda menos da lactação. Os pesquisadores queriam entender se a variação na mandíbula poderia estar associada ao período de lactação. Com isso, os pesquisadores levantaram informações sobre o formato da mandíbula das diferentes linhagens dos placentários e marsupiais. Analisando este gráfico, é possível observar que os placentários, representados pelos círculos em amarelo, ocupam um maior morfoespaço no gráfico, ou seja, os pontos estão mais distribuídos, indicando uma maior variação na morfologia da mandíbula. Já entre os marsupiais, representados pelos triângulos vermelhos, é possível observar que estes se concentram em uma área menor do gráfico, indicando uma menor variação morfológica. Com isso em mãos, os pesquisadores levantaram a hipótese de que a extrema dependência da lactação pode gerar uma restrição na diversidade morfológica da mandíbula dos marsupiais. Dentre as previsões, se de fato o longo período de lactação constringe a modificação da mandíbula, espera-se observar maiores índices de modificação entre os placentários. Mas se não, as modificações serão distribuídas aleatoriamente ao longo das linhagens, tanto de marsupiais quanto de placentários. Assim, os pesquisadores confrontaram os dados da morfologia com a filogenia vigente do Terrier, que é o clado que engloba os mamíferos marsupiais e placentários. As cores representadas nos ramos da filogenia representam a taxa de modificação da mandíbula, ou seja, quanto mais quente a cor, mais modificações ocorreram no formato da mandíbula. Assim, foi possível observar que os maiores índices de diversidade da mandíbula de fato estão concentrados no clado dos placentários. Com isso, os autores concluíram que a grande dependência da lactação foi um fator que restringiu maiores modificações na mandíbula dos marsupiais. O que vocês acham dessa conclusão? Concordam com ela? Podemos discutir a respeito no nosso próximo encontro síncrono. Até lá!